pobre e feliz. Assim, Lauro Rocha define a infância dele na cidade operária de São Cristóvão. Desse tempo que já vai longe, ele tem boas lembranças. Minha infância foi uma infância normal, como todo garoto, sapeca, briguento, minha família toda daqui de São Cristóvão. E eu ainda me lembro, garoto com 6, 7, 8 anos, eu às vezes brigava para ganhar dinheiro para ir para o cinema, entendeu? Teve uma vez que com 7, 8 anos eu dormi no cinema, a minha família ficou apavorada, sem saber onde eu estava, entendeu? Porque era 8 irmãos. E o interessante é que naquela época, era uma época muito difícil, porque não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha fogão elétrico, lenha a gente tinha de pôr o mato, fazer os fechozinhos, botar na cabeça. E de manhã, a gente tinha de pegar água, tinha uns potes de barro, com a rodeazinha que a gente tinha, lá em casa era 8, todo mundo tinha um potezinho para ir pegar água, para deixar em casa. Você entendeu? É uma infância, mas era normal naquela época. Brincava muito de pinhão, de bola de gude, de castanha. Era sapeca de bola. As bolas a gente fazia até de pano, bola de pano. Tinha o São João que a gente gostava. Você entendeu? Era uma infância muito boa, sem maldade nenhuma. Não tinha essas maldades. Não tinha maldade. A gente saía, às vezes, quando atrasava, os pais diziam, se chegar fora do almoço, não vai almoçar. Era aquela coisa toda. A gente, quando chegava em casa, tinha de esquentar comida no fogão a lenha, entendeu? A farinha se colocava num porrão perto do fogo. Nós não tínhamos, na época só tinha, se eu não estou enganado, naquela época só tinha raido, mais nada. Só raido, mais nada, porque a gente passava o tempo, era brincando, era de manja, de esconder. Era essas brincadeiras de criança, tanto de menino como menina. A gente brincava 5 horas da tarde até 6 horas, 7 horas. Quando era 8 horas, todo mundo tinha que estar na cama para dormir. Era assim nossa infância. Foi uma infância boa, foi normal e eu gostava disso. Depois, com a evolução, foi que começou a surgir alguns benefícios, mas na época era difícil. Eu ainda me lembro que meu pai era carpinteiro, e ele sempre dizia, eu não quero que filho meu aprenda essa profissão porque não presta, entendeu? Mas quando se fazia 14 anos, a gente ia trabalhar na fábrica. Tinha, às vezes até, os cartórios aumentavam a idade dos pais nossos, com 13 anos, diziam, aumenta a idade para meu filho trabalhar. Por quê? Para complementar a renda, porque a renda era pouca e todo mundo juntava para fazer uma feirazinha. Eu ainda me lembro que a gente quando comprava carne ou peixe, principalmente carne, tinha de fazer o lombo para passar 4, 5 dias, porque não tinha geladeira. A carne a gente fazia como carne de sol, botava no sol para secar. Era assim a vida de criança do interior e criança pobre, porque eu fui criado, meus pais não eram ricos, era pobre. Era aqui a cidade é uma cidade de teste de fábrica de operários que não tinha esse valor aquisitivo. As famílias todas trabalhavam para manter a casa. Era assim a vida nossa de criança. Mas foi muito bom. Depois disso aí, eu ainda fui... às vezes até eu viajava para Aracaju, pungava o trem que tinha um suburbano aqui, que vinha de Salgado, passava aqui em Aracaju, ia para Atebá e ia para Aracaju. Eu ainda me lembro que a rodoviária era no mercado, dentro do mercado antigo, era onde o trem parava. Quando era 3 horas, ele voltava para 4 horas da tarde, o trem já está aqui em São Cristóvão. Era o transporte que tinha. Depois disso, foi que teve as empresas de ônibus, não era ônibus, a empresa de marinete, os ônibus era chamado de marinete.
aquelas marinetes antigas, que passava 4, 5 horas para chegar em Aracaju, estrada de chão, era bem devagarzinho, e no inverno era pior, porque quase não chegava, porque as estradas não davam condições, era assim, a estrada daqui para Aracaju. Eu ainda lembro que em Aracaju, naquela época, era uma cidade que você sentava na porta, é uma cidade do interior, uma cidade pequena. Você vê que Aracaju, ela só desenvolveu muito depois de alguns projetos de Aloysio de Campos, que foi reitor da universidade e também foi prefeito de Aracaju, e Dr. João Alves, que abriu aquelas avenidas, mas não tinha. As pessoas sentavam de noite para assistir Santos Mendonça. E meio-dia, Silva Lima, que tinha um programa, não sei o que, Cinzano, um negócio desse assim, que a gente assistia Silva Lima, 11 horas para meio-dia, e à noite era Santos Mendonça. A comunidade sentava nas portas para assistir esses programas todos, que não tinha outra opção, só eram essas opções que tinha. Meu sonho, eu estudando no grupo escolar, aí falava na França, eu digo, o que é França? Eu não sei. Aí falava na Alemanha, falava nesse país todo, e eu ficava motivado, meu Deus, será que eu ainda vou? E era isso. Aí quando eu estive no Rio, eu tinha um parente que me ajudou muito, e ele me motivou para fazer um curso na Marinha Mercante. Aí eu fiz, na capitania, fiz os cursos, conforme eu já tinha dito aí, um curso de condutor motorista e de eletricista. Foi assim que eu ingressei na Marinha, fiz algumas viagens em navios aqui na costa do Brasil, trabalhei na Rio Niterói e depois eu viajei para o exterior. Viajei de navio, para mim aquilo, eu estava sonhando aquilo. E às vezes eu pensava, deitava, eu dizia, será que eu estou na Europa? E a coisa, nasci numa cidade de São Cristóvão. Para estar na Europa, um menino, aí era o maior sonho meu. E o sonho foi realidade. Construí muitas amizades, muitas, lá no Rio de Janeiro. Deixei muitos amigos no Rio. E aqui, tanto antes como depois que eu vim para aqui, aí eu comecei a rever meus amigos de infância. Aí a gente senta, conversa aí na praça, eu conheço quase todas as famílias aqui, e eu sou uma das pessoas mais conhecidas de São Cristóvão. Porque nasci aqui, nunca saí daqui só para viajar, trabalhar, mas minha origem é aqui, e eu conheço todas as famílias daqui de São Cristóvão. Você perguntar qualquer família de tradição, eu conheço aqui. E começo também a ler algumas matérias sobre as pessoas que moraram aqui no tempo que São Cristóvão era capital de Sergipe, como o intendente José Joaquim Pereira Lobo, que era de São Cristóvão, era padre Frei Santa Cecília, que fez o hino do estado de Sergipe, o general Ivo do Prado e tantos outros que passaram e são filhos de São Cristóvão. Além disso, nós adotamos também outras pessoas aqui, Lourival Batista, que chegou da Bahia, chegou a ser deputado estadual, em 46 a 50, depois ele foi prefeito de 50 a 54, Lourival Batista. Doutor Augusto morou aqui com os filhos, aqui morou 3 irmãos, Doutor Augusto, Flávio e Walter Franco. Walter Franco foi um senador da República e deputado federal. É o tio do Walter Franco, filho do Doutor Augusto. O nome é referência do tio, que morou aqui em São Cristóvão. Eram os 3 que moravam aqui. Nesta praça aqui, moravam aqui. A memória, você sabe, embarcadiço, marinheiro. Chegava nos portos, era para passear, era para namorar, era para fazer tudo. Era um mundo de fantasia. Eu achava que era uma fantasia. E o interessante era quando a gente chegava em um porto, quando a gente ia andar na rua, a gente se balançava todo, porque estava 15, 20 dias em cima do navio, o navio
ele balançava muito, e você, quando andava, você também se balançava. Você às vezes passava um dia ou dois para se adaptar, porque você ia caminhando pensando que você estava num bar balançando. Eu ainda me lembro quando eu fui para Hamburgo, que eu passei alguns meses lá, no estaleiro, em Toffelsbruck, um estaleiro lá de Hamburgo, e eu andava na rua, o pessoal dizia, será que esse homem está balançando demais? Não, era o balanço do navio. Depois dessas viagens que eu fiz, eu vim para fazer política, mas eu já vim depois do golpe militar, porque no golpe militar eu ainda trabalhava lá nas barcas Rio-Niterói. E eu era sindicalista do Sindicato dos Condutores da Marinha Mercante, onde fazia aqueles movimentos, fechava Presidente Vargas, aquela confusão todas que a gente fazia, os movimentos marítimos lá no Rio, foi fundamental em benefício da categoria, para avançar nos direitos trabalhistas, porque o empregador sempre puxa mais para ele. E os operários tinham condições também de puxar um pouquinho, porque se a gente estava dando contribuição e crescendo a empresa, a gente também queria participação de lucro, queria participar do processo. É assim que funciona. Mais um intervalo. E na volta, Lauro Rocha fala de padrinho político e da família amada.